Senhoras e senhores, muito bom dia. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, por meio da Escola Superior de Advocacia e o IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito da Família, Seção Paraná, sentem-se honrados com a presença de todos neste segundo Congresso Paranaense de Direito de Família. O segundo Congresso Paranaense de Direito de Família tem por objetivo discutir o papel da doutrina, da jurisprudência e da advocacia na construção do direito de família. Este congresso é realizado pelo IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, Seção Paraná, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná e Escola Superior de Advocacia e conta com o apoio do Hotel Bourbon, Juruá Editora, AD Santos Editora, ADD Const, Academia Brasileira de Direito Constitucional e Globo Nissan. No final do evento, haverá sorteio de livros aos participantes. Agradecemos a presença de todos. Compõe a nossa mesa nesta abertura de trabalhos o presidente da OAB Paraná, José Augusto Araújo de Noronha, conselheira federal da OAB Paraná, Edeni Arruda, a coordenadora da Escola Superior de Advocacia da OAB Paraná, Graciela Marins, a presidente do IBDFAM Seção Paraná, Fernanda Pederneiras, a presidente da Comissão de Direito da Família da OAB Paraná, Andréia Bargones. Contamos também com a presença do professor Hereuto Cortiano Júnior e também do palestrante e professor Dr. Rolf Madalena. Senhoras e senhores, convido a todos para acompanharem a execução do Hino Nacional Brasileiro. Por gentileza.
neste momento eu passo a palavra para a sua mensagem de boas-vindas a todos ao presidente da UAB Paraná, José Augusto Araújo de Noronha. Bom dia a todos e a todas. Com muita honra, eu declaro aberto o 2º Congresso Paranaense de Direito de Família. Esse evento magnífico que novamente superou todas as expectativas de inscrição. Tivemos recordes de inscrição, tivemos que abrir uma nova sala em outro recinto da nossa OAB. E nós temos sempre dito que é impressionante como os eventos de processo civil reúnem no nosso país 1.500 pessoas, e às vezes os eventos de direito material têm sido sempre com um público menor. E nós temos que mudar esse cenário para que o que interessa mesmo no direito material possa assumir um destaque maior em todos os congressos e também com um número de público que seja compatível com a importância do próprio direito material. Seja em qual área você for, professor Herodes, seja direito administrativo, seja direito civil, direito do consumidor, enfim, todos os ramos do direito, para que nós possamos debater a essência do direito material e, com ele, evoluir toda a nossa sociedade. E esse evento nosso, em parceria com o IBDFAM, e aí faço um agradecimento especial à sua presidente do IBDFAM, a advogada Fernanda Pederneiras, e toda a equipe do IBDFAM, diretoria, por toda essa parceria e que foi importantíssimo para o sucesso desse evento. E nós, aqui na OAB, contamos com uma Escola da Superior da Advocacia muito atuante, e também faço agradecimento à nossa querida professora Graciela Marins e à Comissão de Direito de Família da OAB do Paraná, na pessoa da nossa querida advogada Andréia Bargomes. Fazer um evento dessa magnitude, com essa qualidade, exige muito trabalho, preparação e principalmente o engajamento daqueles professores que se dispõem a vir aqui na nossa casa, compartilhar conhecimento e apontar para novos caminhos para que possamos trilhar um futuro melhor no direito de família. Eu estava comentando agora com o professor Rolfo Madaleno. Recentemente tivemos um evento de direito penal aqui, que a plateia era predominantemente masculina. Eu acho que se tivesse duas ou três mulheres, eram muito. E hoje a plateia é predominantemente feminina. Nós temos poucos homens aqui presentes, né, ilustre Caldeirão. E por isso que eu digo que eu amo muito mais o direito de família do que o direito penal. Eu quero fazer um registro e agradecimento à presença do nosso desembargador, o presidente do Tribunal de Justiça, Fábio Dalla Vecchia, e dizer que é muito importante também a interação dos debates, a parceria da OAB com o Ministério Público e com o Poder Judiciário. Nós temos, e todos nós sabemos, que temos alguns gargalos nas 11ª e 12ª Câmara do Tribunal de Justiça, e que a OAB tem pedido, e eu faço questão de dizer isso na abertura já, que o Tribunal de Justiça reveja a distribuição dos processos, a competência das câmaras, para que a Câmara 11ª e 12ª seja exclusiva de direito de família. Não haja nenhuma necessidade de ter residual nessa Câmara, porque as matérias atinentes a direito de família, elas têm e devem ter um cuidado especial e não devem ser misturadas com outras matérias. Isso resolveria por si só todo o problema da competência e do trâmite processual da 11ª e 12ª. E esse é um pleito que nós já fizemos e vamos fazer novamente por escrito ao órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Quero agradecer, na pessoa do professor Rolfo Madaleno, todos os palestrantes que estão aqui conosco e que virão nesse evento, nesse 2º Congresso de Direito de Família. E em seu nome, professor Rolfo Madaleno, dizer que essa casa, esses eventos que nós fazemos aqui, eles tendem a cada vez mais serem aperfeiçoados. O próximo evento, já pretendemos fazer a transmissão via YouTube para todo o Paraná,
para que todos os advogados do Estado do Paraná possam, aonde quer que eles estejam, participar de uma forma ativa e proativa online do nosso Congresso de Direito e Família. Temos outras ideias também de liberação de conteúdo e participação dos advogados, que é fundamental, porque muitos não têm a disponibilidade de vir a Curitiba participar desse evento. Quero fazer, por último, uma saudação especial à nossa conselheira federal, Edenide Andrade Arruda, a primeira mulher paranaense a receber a maior honraria, e receberá a maior honraria da advocacia paranaense. Durante a nossa gestão, apenas um único advogado, uma única advogada recebe a medalha Vieira Neto. E essa gestão, o Conselho Pleno, por unanimidade de votos, escolheu a advogada Edenide Andrade Arruda por toda a sua dedicação, todo o seu trabalho frente à OAB do Paraná, e que ela, que é do interior, que é do Guarapuava também, quebra esse segundo paradigma. A primeira mulher a receber a medalha Vieira Neto e a primeira advogada do interior. Portanto, peço uma salva de palmas à nossa advogada. E, por fim, eu quero agradecer os patrocinadores. Muitas vezes nós esquecemos de agradecer os patrocinadores. Doutora Ivanise, aqui presente, faço uma saudação especial também. Os patrocinadores que muitas vezes são essenciais à realização desse evento. E nós, que temos procurado fazer cada vez mais eventos na nossa casa, serão, professor Herodes, esse ano mais de 100 eventos, congressos, palestras, simpósios, conferências, e que mostra o gigantismo que tomou a nossa OAB do Paraná. Então, para isso tudo acontecer, com essa qualidade que nós fazemos aqui, é muito importante a presença dos patrocinadores, e eu, por isso, eu gostaria de agradecer a todos eles já referidos. E dizer, por fim, que nós estamos com 61 mil advogados ativos no Paraná. 61 mil advogados que estão, obviamente, ansiosos por conhecimento, aperfeiçoamento, e precisam desse aperfeiçoamento para o seu crescimento profissional. E essa parceria da OAB Paraná com o IBDFAM, ela é fundamental para que no direito de família isso aconteça. Portanto, eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos e todas que contribuíram para o sucesso desse evento. E nisso, eu não posso deixar de fazer referência à coordenação científica desse congresso, que é formada pela doutora Caroline Saide Dias, a doutora Fernanda Pederneiras, a doutora Graciela Marins, Marcelo Burger, a Marília Pedroso Xavier. Um agradecimento especial a todos vocês que fizeram desse sucesso desse evento, que já se vê pelo número de inscrição. Muito obrigado e um bom evento a todos nós. Palavras do presidente da OAB Paraná, José Augusto Araújo de Noronha. Passo a palavra agora à coordenadora da Escola Superior de Advocacia da OAB Paraná, Graciela Marins. Bom dia a todos. Eu gostaria de dar as boas-vindas em nome da Escola Superior de Advocacia e agradecer imensamente a parceria para a realização desse congresso com o IBDFAM, e agradeço na pessoa da doutora Fernanda Pederneiras e com a Comissão de Direito de Família presidida pela doutora Andréia Barbunes. É um evento que já é um sucesso pelo número das inscrições e pela qualidade de todos os palestrantes que virão aqui, a começar pelo professor Wolf Madaleno. Gostaria de agradecer imensamente a esses palestrantes, que são grandes nomes do direito de família, e sem eles realmente nenhum evento é sucesso. Então, agradeço de coração. Professor Wolf, o senhor é sempre muito bem-vindo na OAB, na Escola Superior de Advocacia. Não é a primeira vez que o senhor está aqui e é sempre muito bem-vindo. Já o convidei para escrever também na revista da Escola Superior de Advocacia. Quero também dizer que eu gostaria muito das críticas dos senhores em relação à organização desse evento e também os elogios, para que a gente possa sempre aperfeiçoar a cada evento que a OAB e a ESA realizam. E gostaria, por fim, de dizer, isso eu sempre digo nos nossos compromissos, que o conhecimento é
o grande poder do advogado, do magistrado, do promotor, e com o conhecimento sempre aperfeiçoado, sempre atualizado, nós temos um nível mais eficaz de aplicação do direito. E a Escola Superior de Advocacia contribui nesse sentido, com cursos de grande qualidade e sempre a custos módicos, quando não gratuitos. Temos um evento de processo civil, que será no Teatro Guaíra, um congresso no começo de junho, 5, 6 e 7, com grandes nomes do processo civil também, que espero tenhamos 1.500, 2.000 pessoas, para que seja também um evento muito frutífero. Um bom congresso a todos vocês e muito obrigada. Com a palavra, a presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Seção Paraná, Fernanda Pederneiras Moreno. Muito bom dia. Eu agradeço ao OAB Paraná, a pessoa do nosso presidente, do José Augusto Noronha, e que prontamente acolheu o nosso pedido, né, de fazermos esse evento em parceria, e foi incansável para que hoje a gente pudesse estar aqui. Eu agradeço também a querida doutora Graciela, coordenadora da ESA, nossa sempre parceira do IBDFAM, neste e em vários outros projetos, que para minha alegria fizeram com que a gente pudesse estreitar nosso relacionamento. Muito obrigada, doutora Graciela, a você e a toda a competente equipe da ESA, a quem eu agradeço também em nome da Lídia. Eu cumprimento a doutora Andréa Gomes, amiga de longa data, que, assim como eu, que tive a honrosa, mas difícil tarefa de substituir a doutora Adriana Rappner na condução do IBDFAM Paraná, a Andréa tem um desafio pela frente, que é prosseguir nos projetos que sempre foram muito bem desenvolvidos, né, pela doutora Adriana, na Comissão de Direito e Família. E eu não tenho dúvidas, doutora Andréa, que a comissão está em excelentes mãos. Faço também um agradecimento ao professor Heroldes, que sempre está prestigiando os eventos do IBDFAM. É uma alegria vê-lo aqui. Será nosso palestrante de amanhã também. Doutora Edeni, é uma grande honra tê-la na mesa de abertura. E um agradecimento especial, não posso deixar de fazer, ao professor Rolf, um dos maiores nomes do direito de família do Brasil, por quem eu tenho uma imensa admiração, um profundo respeito. E o professor Rolf é autor de diversas obras jurídicas, e como ninguém consegue abordar de uma maneira profunda e muito pontual as questões mais instigantes do direito de família, e tem um papel fundamental na construção do direito de família. E, em nome do Instituto Brasileiro de Direito de Família, eu agradeço a presença de cada um dos senhores que fizeram possível a realização desse evento, que tem como objetivo discutir a construção do direito de família. A gente sabe que o ordenamento jurídico ele anda em descompasso com a sociedade. E para que a gente possa encontrar as respostas para as questões dos casos concretos, cada um de nós, advogados, juízes, promotores, defensores, enfim, todos têm um papel muito fundamental, né? As novas realidades das famílias, elas desafiam os velhos paradigmas. E eu penso que, especialmente no direito de família, o operador de direito, do direito tem que tentar ver o mundo com os olhos do poeta. Eu gosto muito de um poema do Manuel de Barros, que diz: a expressão reta não sonha. Não use o traço acostumado. A força de um artista vem de suas derrotas. Só a alma atormentada pode trazer para a voz o formato de pássaro. O olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. Eu espero que nesses 2 dias de evento possamos juntos tentar transver o direito de família. Um bom congresso a todos. Muito obrigada. E agora, com a palavra, a presidente da Comissão de Direito de Família da OAB Paraná, Andréa Bar Gomes. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer os presentes, agradecer o apoio incansável. Eu me lembro que a primeira vez que eu conversei sobre o congresso com o Dr. Noronha foi enquanto aguardávamos o julgamento no tribunal, e a primeira coisa que ele me disse: faremos um grande congresso. Eu acho que teremos realmente um grande congresso. Ontem à noite
por algum tempo, por um breve momento, nós pudemos nos reunir com o professor Rolf, a doutora Luciana, o doutor Paulo, e o professor Rolf nos disse uma coisa que me tocou muito. Que momento maravilhoso. Só esses congressos, esses encontros nos proporcionam momentos dessa magnitude. A doutora Delma estava presente também. Então, eu gostaria de convidá-los a se juntarem a nós nesses momentos de vivência do direito de família. Nós temos tido ao longo dos anos, no IBDFAN, na Comissão de Direito de Família, momentos agradabilíssimos, momentos em que nos sentimos realmente acolhidos e como uma família. O professor Toscano já nos chamou de uma grande curtição. Então, nós queremos convocar a todos que participem dos eventos da comissão. Quero agradecer à Comissão de Direito de Família, todos prontos aqui, nós ficamos à noite montando pastas. Nesses momentos nos divertimos também, mas aprendemos, já discutimos e saímos de lá com grandes ideias. Então, que todos estejam presentes, mas participem, sintam-se à vontade na nossa casa, os desembargadores, juízes aqui presentes também. A casa está aberta a todos. E desejo a todos um grande evento. Agradeço os participantes, aos palestrantes que vieram com a máxima boa vontade, assim, se desdobraram para estar aqui. O professor Rolf chegou ontem à noite, vai ficar para a nossa festa hoje à noite. E tenho certeza que esse evento será marcado como o início de um grande trabalho que vai ser realizado pela OAB, pela ESA, IBDFAN e Comissão de Direito de Família. Obrigada a todos. Neste momento, transmitiremos um vídeo com a mensagem do presidente do IBDFAN, Dr. Rodrigo da Cunha Pereira, que não pôde estar presente. Bem-vindos ao segundo Congresso Paranaense de Direito de Família. Construção do Direito de Família, discutindo os papéis no cenário jurídico atual. Infelizmente, não pude estar presente aqui de corpo, mas venho me presentificar por esta fala e em espírito para desejar e saudar a todos os que aqui vieram para refletir sobre essas novas perspectivas do direito de família. Eu aproveito a oportunidade para também parabenizar os promotores desse evento, na pessoa da presidente do IBDFAN do Paraná, doutora professora Fernanda Pederneiras, e também aproveito a oportunidade para convidá-los a continuar essa reflexão aqui em Belo Horizonte no dia 26 e 27 de outubro, quando estaremos comemorando 20 anos do IBDFAN, cujo tema central deste 11º Congresso Brasileiro de Direito de Família será Famílias, Afetos e Democracia, 20 anos de transformações. Portanto, tenham todos um bom congresso, um saudável, agradável e afetuoso encontro. Agradecemos às autoridades presentes nesta mesa de abertura e convidamos para que ocupem seus lugares na plateia, solicitando que permaneçam à mesa o palestrante Dr. Rolf Madaleno e a presidente, doutora Fernanda Pederneiras, presidente da mesa agora. Então eu convido agora a doutora Fernanda Pederneiras para fazer a apresentação do palestrante professor Rolf Madaleno. Fernanda. Antes de fazer a apresentação, eu gostaria de convidar o desembargador Fábio Della Vecca para compor a mesa conosco aqui nessa palestra de abertura. Doutor Fábio, por gentileza.
pese Dr. Wolff dispensar apresentações, vou cumprir o protocolo e ler um breve currículo. O Dr. Wolff Madalena é mestre em Direito e graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, advogado especialista em Direito de Família e Sucessões, professor de Direito de Família e Sucessões da Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio Grande do Sul, diretor nacional do IBDFAM, ex-vice-presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Professor Wolff, a palavra é sua. Bem, bom dia a todos. Eu estava esperando que fosse postergado o máximo possível as apresentações, porque quem vai palestrar primeiro vai ficando aliviado à medida que o tempo vai passando, mas infelizmente acabou chegando a hora em que eu aqui, então, me proponho, em primeiro lugar, agradecer profundamente o convite que me foi formulado de poder estar aqui também nesse segundo encontro, Congresso Paranaense de Direito de Família. E, em nome do presidente da OAB, Dr. José Augusto Noronha, quero agradecer também o convite e parabenizar pela parceria realizada com o IBDFAM. E aí, então, também gostaria de parabenizar a doutora Fernanda Pederneiras pelo trabalho que ela desenvolveu junto com a sua equipe. Quero cumprimentar a todos os que aqui se encontram, ao ilustre desembargador Fábio Della Vecchia, que também agora nos acompanhando na mesa, meus cumprimentos aos que estavam na mesa antes, a doutora Eneli Andrade Arruda, a doutora Grazela Martins, a doutora Andréa Bar Gomes, o doutor Herodes Cortesano. Também agradeço a presença dessa seleta plateia, evidentemente que não posso nominá-los um a um, senão o faria, mas aí então eu ocuparia o tempo que eu devo ocupar para outra fraude, não esta, de tomar todo o tempo cumprimentando todos que aqui se encontram. E quando disse que era um pouco... o tempo me ajudava a pensar e meditar a respeito desse tema, que não é um assunto fácil de falar. Embora a gente conviva com a fraude em todos os cantos, em todos os recantos desse país. Tem um ditado na língua espanhola que, resumidamente, diz que se há na lei, ela trampa. E esta é uma realidade. Quer dizer, onde existe lei, existe a trampa, existe a fraude. E, infelizmente, a fraude, ou quem se dedica à fraude, eles têm muito mais tempo e a imaginação deles é muito mais fértil do que a nossa, no sentido de tentar evitar a fraude. Porque as pessoas que se dedicam a fraudar os direitos dos outros, e fraude é tudo, em tudo, se está fraudando quando se vende alguma coisa sem a anuência do outro, se está fraudando quando se destrói alguma coisa para que o outro não receba, se está fraudando quando se esconde, simula alguma coisa, ou seja, existem inúmeras formas de fraudar os direitos dos outros. E particularmente no direito de família, isso está muito presente. Eu quase que diria que a dedicação hoje dos advogados de família, dos juízes, promotores, aqueles que atuam no ramo do direito de família, tirante aquelas outras questões que também pontuam as questões de família, que nós agora conhecemos, especialmente depois que terminou a discussão da culpa com a emenda, ou pelo menos aparentemente deveria ter terminado a discussão da culpa com a emenda constitucional 66, que então nós deixamos de ocupar o nosso tempo profissional para procurar o último culpado pelo fim do casamento, e aí então nos dedicamos diretamente às questões materiais do direito de família. Evidentemente que essas estão identificadas em vários aspectos, nos alimentos, na execução desses alimentos, na questão da partilha dos bens, e em outros aspectos todos que são, digamos assim, a visão materialista do direito de família, que não tem como escapar dela, e geralmente ela acontece em tempos de crise, porque sabem todos vocês, melhor do que eu, que essas crises na área do direito de família, ou entre as famílias, ou as pessoas que compõem uma família, geralmente os ressentimentos são um bom motivador, né, para essas atitudes censuradas de fraude, de vingança, e que tem muito, né, dessa questão do abandono, de alguém que se sente abandonado, que se sente diminuído, e que então faz esta cobrança através das dificuldades ou da pressão do dinheiro, da pressão
de uma partilha desviada, de uma situação toda que é muito presente no direito de família. O fato é que nós podemos, mais ou menos, ao longo da nossa vida, fazer um desdobramento ou focalizar ou localizar situações em que a fraude pode ser manejada, planejada. Eu acho que, de um modo geral, hoje em dia, esta é uma afirmação minha, pessoal, eu acho que, de um modo geral, as pessoas, às vezes, já casam pensando nas futuras crises do casamento. E aí, então, tem alguns momentos da vida da gente que a gente planeja, não só o futuro da gente, como depois o passamento da gente, mas a gente também, às vezes, planeja isso com os olhos voltados para uma eventual crise, para um eventual fim de relacionamento. Quero dizer isso por quê? Porque os pactos antinupciais, por exemplo, e os contratos de convivência, que antes eram pouco utilizados entre as pessoas que se casavam, porque a nossa cultura era do casamento vitalício, dos regimes de comunhão universal de bens, e os casamentos se eternizavam, mesmo que o amor já tivesse desaparecido, mas a situação que se vivia, a forma como a sociedade se comportava, não se tratava desses aspectos materiais do direito de família. À medida que nós fomos evoluindo, o divórcio chegou até nós, e aí então nos dias de hoje, com as igualdades que foram reconhecidas, e os casamentos hoje estão desenvolvidos muito mais em função da felicidade, dignidade pessoal de cada um, nós aceitamos com muito mais facilidade essas grandes mudanças que foram sentidas no âmbito do direito de família. De sorte que ninguém mais se choca com absolutamente nada que acontece no ramo da família. Ninguém mais se choca que os filhos já têm as namoradas que são verdadeiras companheiras, que ocupam a casa da gente, e que no passado isso para nós era absolutamente inadmissível. Ninguém mais se choca se o casamento termina mais rápido, ou se é uma união estável, ou se as relações são hétero ou homoafetivas. Isso também não importa, porque essa é a realidade de cada um de nós, e tudo isso estava abafado por uma sociedade que nos reprimia. Mas essa sociedade que nos reprimia, e essa abertura que agora nós vamos percebendo e acompanhando ao longo dos anos, e com grande satisfação, diga-se de passagem, não extraiu, não excluiu, não afastou de jeito nenhum esse sentimento, digamos assim, mesquinho do ser humano, que às vezes nesses aspectos patrimoniais do casamento, ele mantém aquela raiz, né, do ressentimento e da necessidade de não compartilhar, de não se solidarizar com o fim dos relacionamentos e com os pactos, principalmente com os pactos que foram firmados. Aliás, talvez uma grande discussão que hoje se estabeleça é se os regimes de bens, de comunicação de bens, ainda fazem sentido dentro da sociedade atual. Isso eu venho me questionando, porque quando se falou em regime de bens, quando se pensou em regime de bens, tinha uma função daqueles casamentos que falei para a vida toda, onde um não trabalhava e o outro era o provedor. Agora, os regimes de bens, a maior dificuldade que o Código Civil de 2002 trouxe para o jurisdicionado foi exatamente a inclusão no direito sucessório, né, de um herdeiro a mais, de um herdeiro necessário, e que traz um tormento, uma preocupação, e que trouxe então esse outro fenômeno que eu comecei a falar e que agora eu retorno, que é o fato que a gente não usava os contratos antinupciais num passado mais recente. Começamos a usar agora num propósito de buscar soluções para aquilo que nós já estamos planejando, que nós não planejamos mais só o nosso casamento, a nossa relação afetiva, a nossa felicidade. A gente avança um pouco mais para planejar o eventual, a possível ruptura desta relação. E quando nós planejamos isso, a primeira vez que a gente faz isso é quando, primeiro, nós nos envolvemos com alguém e aí então tratamos de estabelecer regimes de bens. Regimes de bens, e aí, infelizmente, já nasce a primeira hipótese de fraude. Uma fraude afetiva, inclusive, porque quantos de vocês testemunham no dia a dia pessoas que, então, são surpreendidas no fim do casamento com um contrato antinupcial ou um contrato de convivência, cujo regime foi estabelecido de separação de bem, e que o outro sequer imaginou que estava assinando isso, ou sequer imaginou que podiam lhe pedir que fosse assinar um contrato de separação de bens, ou que não tinha, pelo momento próprio, pelo momento psicológico de construção e não de destruição, não tinha como negar a assinatura desse contrato. Eu já vi, aqui é sempre um bom exemplo, serve para compreensão melhor do tema, eu já vi mulher no dia anterior em que ela ia dar à luz,
marido, o que ele era unido estavelmente, aí então ele propôs o casamento e às vésperas, ela deu a luz no sábado, na sexta-feira ele foi no tabelionato fazer uma alteração no regime de bens, quer dizer, foi fazer o pacto antinupcial pelo casamento que eles iam estabelecer em função do nascimento, ou seja, o nascimento viabilizou o casamento pelo fortalecimento da família, veio o primeiro filho, mas em contrapartida, um pacto antinupcial buscando estabelecer um regime de total separação de bens com um efeito retroativo ao início desta relação. Eu estou tentando só colocar como funciona a mente humana, ou seja, neste momento que era sublime para quem ia ser mãe, para quem tinha os olhos voltados para um outro sentimento, de repente, para aquela pessoa, era absolutamente impossível que ela se recusasse a assinar um contrato que só foi mostrado quando ela chegou dentro do tabelionato e que foi apresentada essa escritura. Não tem como. Mas isso foi planejado por uma mente mais fria, por uma mente que planeja, em parte, o seu relacionamento, mas que, de outro lado, projeta o futuro ou a crise dessa relação. E é dessas pessoas que a gente está tratando. E é com essas pessoas que no dia a dia a gente trata na nossa experiência e na nossa atividade profissional. E é dessas pessoas, e o que essas pessoas conseguem, com a sua mente fértil, construir em termos de fraude, que seria para mim absolutamente impossível de, quem sabe, identificar as dezenas e centenas de fraudes que existem. Mas algumas delas, evidentemente, nós podemos falar e são mais comuns. E aí, então, me perdoe, vou trazer alguns exemplos próprios da atividade profissional. Alguns já devem ter escutado o que eu vou dizer, me perdoe, mas nunca é demais ouvir mais de uma vez. Mas o fato é que isto ilustra a grande experiência do direito de família, de quem trabalha com direito de família e que agora não mais se preocupa, como disse, com as questões pequenas de identificação das causas do fim do casamento, porque, na verdade, isso nunca teve nenhuma importância no direito de família. Lamentavelmente, enquanto no passado a gente perdia 2, 3, 4 anos discutindo a culpa pelo fim do casamento, esse tempo servia para o outro, para o provedor, para aquele que tinha os bens em seu nome, por mecanismos que até hoje são utilizados. Este tempo servia para o esvaziamento completo do patrimônio conjugal. Porque naquele tempo, diferente de hoje, a gente primeiro passava pelo estágio do fim do casamento, da prova da culpa, da responsabilidade, e só os efeitos do fim do casamento, os efeitos da partilha, o fim da comunicação dos bens, só se dava, que era outro erro grandioso nosso, só se dava com o decreto, o trânsito em julgado da separação judicial. Ou do despite, que são velhos como eu. Mas só com o trânsito em julgado da separação é que então iniciava, ou aliás, terminava os efeitos do casamento. A comunicação dos bens terminava com o fim do trânsito em julgado. Então, é fácil entender o que eu quero dizer. 4 anos de prova de culpa, nesses 4 anos os bens continuavam se comunicando ou se descomunicando. Nesses 4 anos, enquanto pesquisava quem era o responsável pelo fim do casamento, ele esvaziava o patrimônio. Esvaziava como? Por 2 formas, que são as que existem. Pela atuação pessoal do fraudador ou pela interposta pessoa de uma personalidade jurídica ou pela interposta pessoa de uma personalidade física. E o mais grave ainda era que naquele tempo, e não deixa saudades, do Código Civil de 1916, que criava essa excrescência de só do trânsito em julgado diante que então terminava a comunicação dos bens, e que também tinha uma outra excrescência. A do artigo 20 do Código Civil daquela época, de Código 16, que dizia que os bens da empresa ou da sociedade não se confundiam com os bens da pessoa física. Eu quero começar por aí dizendo aonde nasceu praticamente o meu interesse pela questão patrimonial do direito de família. Porque foi exatamente numa situação como essa. Porque as pessoas têm até hoje esta possibilidade de fraudar o patrimônio conjugal através do uso indevido de uma pessoa física, interposta pessoa, ou através do uso indevido de uma interposta pessoa jurídica. E aí, só para completar, bom, se planeja, a fraude pode se planejar no início do casamento, no contrato antinupcial ou no contrato de convivência. Se planeja
se planeja a fraude na organização do divórcio, geralmente bem antes de começar o processo de divórcio. Às vezes, quem está sabendo que vai se separar, já planeja durante anos atrás, ele já vai se organizando para a produção da fraude, que depois ele vai botar em prática. E se planeja, por último, a fraude para depois da morte da gente, através de outros mecanismos que se criam também no propósito de criar alguma dificuldade ou alguma restrição de direito de alguém, até para fazer frente a este artigo 1790, a este artigo 1829, a esses dois artigos, e o 1845, se não me falha a memória, que considerou o cônjuge sobrevivente herdeiro necessário. E como de regra, e não sei se é por isso, que aqui nós temos mais mulheres do que homens, como de regra os homens morrem antes, então acontece que eles é que costumeiramente fazem esses planejamentos que nós chamamos de planejamentos sucessórios, que às vezes são honestos e transparentes, mas que também servem a miúde para a fraude. Então esta é a nossa preocupação. Como nós, operadores do direito, podemos combater ou encontrar os mecanismos que façam frente à questão da fraude? Algumas coisas mudaram para melhor, como por exemplo a questão da separação de fato caracterizar o fim do regime de bens. Isso é relevantíssimo. Então, o termo final da comunicação dos bens é a separação de fato. E aí se cria um segundo problema. Veja como é difícil falar da fraude. Eu estou tentando organizar, mas as coisas vão vindo à lembrança, porque são todas situações do dia a dia da nossa atividade. Mas quando a gente então diz que o termo final é a separação de fato da comunicação dos bens, e como eu estou falando de sociedades empresárias, o que acontece então se eu me separei de fato numa data, 2015, por exemplo, e eu continuo com o processo de divórcio, e a sociedade empresária que tem todo o patrimônio, e eu tenho a livre disposição desse patrimônio, e essa empresa pode decrescer sensivelmente, e em função da partilha futura, que também é uma outra dificuldade que nós temos que falar, o que acontece? Qual é a fotografia da partilha? A fotografia da partilha será a data da separação de fato, a composição da empresa, o patrimônio social ou o patrimônio societário, qual seria a época a ser levantado? O da separação de fato ou a da efetiva dissolução parcial daquela sociedade ou de uma apuração de haveres? Em que momento é que eu vou considerar? Porque isso também é significativo, isso tem tudo a ver com a questão da fraude. Porque, de repente, quando na separação de fato o patrimônio ainda era mais realístico, pode ser que alguns anos depois, quando se dê a conclusão da partilha, a liquidação dos bens, aquela sociedade seja devedora de uma dívida que antes não existia. E essa dívida acompanha a partilha, ou o rompimento da partilha, ou a composição, ou a fotografia se deu naquele momento. Eu estou tentando só aqui trazer ou pontuar algumas situações para que vocês então se envolvam com essa preocupação que é a questão da fraude. Que falei há pouco, pode ser por atos pessoais, e aí já me lembro de outra situação. Em que momento alguém pode, pessoalmente, e é muito comum de acontecer, fraudar o direito do outro? O que está se usando muito, eu estou até um pouco preocupado se eu não estou ensinando a fraudar aqui, o que isso pode... Agora fiquei preocupado. Lições sobre fraude. 10 maneiras de fraudar o seu cônjuge. Mas é uma hipótese, né? Como é que eu faço para esvaziar os meus recursos financeiros? Hoje, o que eles estão utilizando muito é a previdência privada, que, segundo o artigo 1659, inciso 6º, é uma outra renda de outra origem que não se comunica. E aí, então, com a previdência privada, como é um bem pessoal, ele fica fora da partilha. Então eu posso construir toda a minha vida do casamento, se eu for daquelas pessoas que já no pacto antinupcial estou planejando a crise matrimonial, então eu já posso planejar com a minha mulher, ou a minha mulher comigo, que ela compra os bens materiais da família, a casa, a moradia, os carros, se ela também trabalha, que é o que normalmente deve acontecer, e eu fico guardando dinheiro em previdência privada.
com depósitos regulares. Ao final, esses depósitos, que são da Previdência Privada, não se comunicam. E a jurisprudência, majoritariamente, reconhece que não se comunicam. Alguns dizem, para fazer a diferenciação, se é uma previdência construída regularmente ao longo dos anos, então ela é uma previdência real. E como tal, é um direito pessoal que realmente não vai se comunicar. Mas se essa previdência foi injetada de recursos em momentos muito próprios e muito próximos da separação e da dissolução da União Estável, por exemplo, então isso tem um sentimento ou uma sensação de que possa ter sido utilizado para fraudar os bens comuns. E aí isso me reporta para uma outra preocupação, porque no fundo, o que eu quero trazer aqui ao final da minha fala é a grande preocupação que existe para todos nós que trabalhamos com direito, juízes, advogados, promotores, é como nós nos movimentamos para fazer o efetivo combate a esta fraude. Como nós devemos nos movimentar para tentar desconstruir o que os fraudadores constroem. E esta é uma das grandes dificuldades, porque nós, com os nossos pruridos éticos, nos preocupamos às vezes muito mais com os direitos do fraudador do que propriamente com os direitos da pessoa fraudada. Quero colocar isso num exemplo muito significativo. Às vezes nós temos pruridos em invadir pesquisas e invasões, invadir ou fazer pesquisas de quebra de sigilo bancário, de quebra de sigilo fiscal, de quaisquer quebras de sigilos outros, porque tem terceiros envolvidos. Não se quebra o sigilo bancário da sociedade, porque a sociedade, o cônjuge que está sendo pesquisado só tem 48%, e tem outros 5 sócios que têm 52% dessa sociedade, então a quebra do sigilo bancário vai de encontro, vai contra os interesses dos outros sócios, e protegemos a fraude, dizendo que ela não é sócia, a pessoa que está fazendo a pesquisa não é sócia, não tem direito então de se imiscuir nas questões relacionadas à sociedade, como se esse cônjuge, que realmente não é sócio, que é um subsócio do sócio, que não ingressará na sociedade, mas que tem direito ao valor que representam as cotas, o valor econômico dessa sociedade. Então é óbvio que esta pessoa tem direito de saber a movimentação dos recursos da sociedade, que no fundo são os recursos dela, meieira, ou dele, meieiro. Porque esse é o grande mistério. Quando eu falei há pouco do artigo 20 do Código Civil de 1916, que dizia com toda clareza que não se confunde a pessoa jurídica da empresa com a pessoa física do sócio, e isto era um dogma repetido, insistente constantemente naquele tempo, e foi uma época que me lembro, tenho traumas dela, visíveis a quem me vê. Eu pareço muito mais velho do que sou. E em função dessas situações, desses traumas surgidos nessa época em que eu tentava, como todos nós sempre tentamos, desvendar os mistérios das fraudes impostas ao que sempre acontecia, que lá no fim do casamento aquele mais vulnerável ficava sem absolutamente nada, porque o outro, de regra, lastreado por esse artigo 20 do Código Civil de 1916, tinha a condição de ficar com todo o patrimônio, porque todo o patrimônio conjugal estava registrado em nome da pessoa jurídica. E aí começam a surgir outros problemas também de ordem prática e de interpretação da lei. Desculpe se trago fragmentos, mas acho que eu estou fazendo um desabafo, estou quase que uma terapia aqui. Porque a outra preocupação que surge com muita frequência é exatamente nesse aspecto do uso indevido da sociedade, porque alguns têm a possibilidade de usar o recurso da pessoa jurídica. E aí então vocês façam a seguinte reflexão: eu vou casar amanhã, constituo uma sociedade empresária hoje, com um capital baixo, pequeno,
e durante todo o casamento eu aporto todos os meus recursos, todos os recursos do casamento, não tiro nada daquela sociedade, reinvisto naquela sociedade, que então ao final do casamento, 20 anos depois, ela valia R$1.000 antes de casar e agora vale 2, 3 milhões de reais, é óbvio que houve um crescimento econômico, é óbvio que os recursos da família, do casamento foram mantidos ou reinvestidos dentro da sociedade. E aí então, infelizmente, o que eu estou referindo aqui é uma decisão inédita e única hoje, é a que prevalece no Superior Tribunal de Justiça, de que esse crescimento patrimonial não se comunica, porque esse crescimento patrimonial, ele diz respeito a uma empresa que foi constituída antes do casamento. E aí me digam todos vocês se isso não é uma escancarada fraude. Para mim é. Porque eu constituí um dia antes do meu casamento a Rolf Madalena Picaretas Limitada com este capital de R$1.000 e ao longo do meu casamento, enquanto a minha esposa, com os recursos dela investindo nos bens visíveis, palpáveis e divisíveis, a minha receita foi toda reinvestida naquela sociedade. E o argumento utilizado pelo tribunal era de que isto é uma valorização natural da sociedade, como valoriza naturalmente uma casa, por exemplo. É fato, mas não são comparáveis, não são exemplos equiparáveis. Se eu compro uma casa num lugar ermo, de um custo baixo, e depois alguém constrói um shopping ali em volta e outros empreendimentos, e a minha casa valoriza, essa valorização é natural, porque é uma valorização acontecida em decorrência de elementos estranhos à minha atividade pessoal. Na empresa, não. O crescimento da empresa é produto, é fruto do meu trabalho, do meu empenho, do que eu não gastei, do que eu economizei, do que nós renunciamos como família, e que deveria ou que poderia ter vindo para dentro da família, mas que foi mantido dentro da sociedade, para que a sociedade crescesse, a sociedade empresária. E aí, então, lá no final do casamento, a interpretação que se dá é essa, mas mesmo uma sutil diferença. A casa valorizou por si mesmo por intervenção de outros. E a sociedade valorizou por intervenção da minha atividade e da colaboração da minha família. Então, é só para que a gente possa aqui, de alguma maneira, encontrar algumas situações, identificar algumas situações de fraude, que são muitas. E quando ela é utilizada através da interposta pessoa jurídica, ela pode se dar através de holdings, pode se dar através de redução de cotas, pode se dar pela abertura de uma nova sociedade, uma sociedade espelho, depois eu explico um pouco o que significa cada uma dessas, pode se dar nos processos de partilha, o que é muito comum, através de uma avaliação meramente contábil da empresa, ou através da utilização do último balanço, que nem sempre reporta, ou o balanço do ano, que nem sempre reporta, o balanço contábil, que nem sempre reporta o valor real da empresa. Pode se dar através de empréstimos, essa é clássica, porque tem fraudes clássicas e tem fraudes mais sofisticadas, mas essa é clássica. Eu não conheço nenhum casamento que termina sem uma grande dívida de parte do marido ou do empresário. Aliás, ela cabe em todos os processos, porque invariavelmente as pessoas quase que são favorecidas, elas têm que agradecer, porque o cidadão vai assumir as dívidas da sociedade empresária, que está ali registrada com o seu valor contábil, o valor de face, o valor de contrato, e que, infelizmente, a avaliação só se dá depois da homologação do processo, é algo que nós precisamos pensar, porque quando se homologa o acordo, ele já está homologado, pelo menos no Rio Grande do Sul é assim, a gente faz a partilha, atribui os valores, e a homologação se dá com a apresentação dessa petição com os valores, depois faz a avaliação. Depois com a avaliação se verifica que os valores são outros e que há uma diferença abismal entre o valor da empresa real e o valor declarado. E ali já se estabeleceu a fraude porque é irreversível aquela partilha. E aí nós vamos lá para a justiça para pedir a anulação daquela partilha e não conseguimos. Porque isso significa um mero arrependimento de um acordo que nós não tomamos a preocupação antes de cuidar. Então, essas fraudes se dão pelo esvaziamento dos bens da empresa, pela constituição de trusts por offshore,
pela realização de fundações e geralmente também por acordos de acionistas que podem prever uma série de situações que buscam blindar meieiros e herdeiros. Então esta é uma outra forma. Hoje em dia, quase ninguém casa com patrimônio em seu nome pessoal. Ou o patrimônio consta em nome de uma sociedade, especialmente criada para isso, uma holding imobiliária, ou o patrimônio consta em nome das empresas de um ou de outro casal. E aí vem toda uma interpretação também jurídica e doutrinária a respeito do significado dessas empresas e assim por diante. Bom, espero ter de alguma forma captado algumas situações de fraude, porque quero então me dedicar, eu sei que o tempo é curto, quero me dedicar a algumas situações mais pontuais, né? Porque falei no início, a fraude pode se dar por uma interposta pessoa jurídica ou pode se dar por uma interposta pessoa física. Qual é a interposta pessoa física? Essa é uma fraude menos sofisticada, é uma fraude mais de favor, de recursos menores, de pessoas que não têm habilidade de constituir uma sociedade empresária e fraudar através do uso indevido da personalidade jurídica, com tudo aquilo que se sabe, abusando do direito, criando uma confusão patrimonial e todas aquelas situações próprias de uma desconsideração da aplicação da desconsideração. E sem que eu me esqueça do trauma que eu falei há pouco. Qual era o meu trauma? O meu trauma é que na década de 1990, então, chegando ao meu escritório, uma situação dessas de fraude simples pelo uso indevido da sociedade, porque não se confunde uma pessoa com a outra, artigo 20 do Código Civil de 16, e o marido simplesmente tinha uma sociedade construtora, construiu um edifício e eles dividiram. O irmão tinha 50% da construtora e eles outros 50%. Como ele sabia que ia se divorciar, ele saiu da sociedade. E a sociedade então ficou com um testa de ferro, um sítio, um laranja, né, que ficou no lugar dele. Quando o divórcio transou em julgado, ele retornou essa sociedade. Muito simples. Ele se afasta da sociedade e todos aqueles bens representados por aquele prédio construído não se comunicam. Qual era a solução daquele tempo, da década de 90? A ação pauliana, que continua sendo, às vezes, a solução mais demorada, mais difícil e mais desestimuladora. Porque na ação pauliana nós temos que envolver todos os sócios, todas as sociedades e todas as pessoas que, de um jeito ou outro, se envolveram naquela fraude. E aí, então, foi lá que em 1992, para ser mais exato, me lembro, pesquisando, vi lá desconsideração da personalidade jurídica e com a sua aplicação no sentido inverso. E fui para o tribunal para sustentar, em 1992, a desconsideração inversa da personalidade jurídica, que nem se usava a desconsideração, se usava o termo estrangeiro desregado. Fiz a sustentação e o relator então me disse: onde é que o senhor pensa que está? O senhor não conhece o direito civil brasileiro? O senhor não conhece, é por isso que eu não esqueci, o senhor não conhece o artigo 20 do Código Civil, que diz que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, bem diferente. O senhor vem aqui com seus estrangeirismos e sabe que isso não tem sentido e aplicação nenhuma. Só, repito, perdoe, fiz que nem Paulo Coelho, sentei à beira do rio e chorei. Porque realmente é frustrante porque a gente vê escapar das mãos da gente todo o direito que aquele outro ajudou a construir e que agora não mais lhe pertence. E isso é muito frequente, isso é muito comum. Eu estou invocando de novo essa situação de que a nossa tarefa, acredito que seja, é de achar soluções para essas pessoas que têm o seu patrimônio esvaziado, que têm as suas vidas todas, às vezes, de anos a fio, de muito sacrifício, saindo pelo ralo e que jamais irão recuperar, porque não mais terão tempo de recuperar qualquer posição patrimonial. E aí perdem absolutamente tudo, porque às vezes nós somos extremamente legalistas, porque às vezes nós esperamos que a prova da fraude se dê de forma concreta, como se isto fosse possível, como se os fraudadores engenhosos que são, não procuram exatamente nos argumentos da lei o antídoto
ou a blindagem da fraude que eles cometem. E aí o primeiro ato, a primeira atitude do fraudador é dar absoluta legalidade, em termos de documento, àquilo que ele está fazendo. De sorte que nós jamais conseguiremos destruir uma fraude se nós não aceitarmos que, em termos de prova, nós só conseguiremos destruir e aceitar que houve fraude se nós acreditarmos nos indícios. Porque é isso que nós temos que somar, indícios. Nós nunca vamos encontrar um contrato de compra e venda fictício, simulado, porque é de simulação que se fala. Nós nunca vamos encontrar uma cláusula que diga isso aqui é uma simulação. Óbvio. Tudo terá a aparência de verdadeiro. Então, quando esse cidadão sai da sociedade, ele sai formalmente, legalmente, através de um contrato de alteração societária. Quando o outro empresta para os seus pais ou para os seus irmãos um dinheiro que deveria pertencer ao casamento, e aí então os irmãos faliram e não conseguem devolver, os contratos de mútuo estão lá. Absolutamente, do ponto de vista legal, do ponto de vista formal. Eles estão absolutamente corretos. E aí me preocupa porque vi agora um acordo do STJ, de Tocantins, onde a fraude escancarada não foi aceita e onde todas eram fazendas que o marido vendeu e que a mulher assinou, ainda na constância do casamento, depois foi surpreendida pelo pedido de divórcio, então ela foi literalmente enganada, mas o Tribunal de Tocantins entendeu que não havia nenhum vício formal quando ela assinou aquela escritura, e que aquela escritura, destituída de qualquer vício, tinha que ser aceita, não podia ser anulada. Até porque o preço vil não significava nada para aquela decisão. E por que eu trago essa decisão como exemplo? Porque aí estava o indício do preço vil. E nós não podemos querer o mais, nós temos que começar pelo pouco, pelos indícios, pela soma dos indícios. Porque é a soma dos indícios que leva à presunção. E é a presunção que vai permitir a desconstrução daquela fraude. Vou contar uma experiência profissional de um marido empresário, quando se separou, ele saiu da sociedade. E aí chamou a mãe dele, que morava no interior, para que ela ficasse à testa daquela empresa. Tudo formalmente, absolutamente correto. Não tinha, da noite para o dia, ele não tinha mais conta bancária, da noite para o dia ele era nada. E a mãe dele, que era uma dona de casa com 80 anos, pouco pragemária, se tornou uma empresária de escola, que disse que veio para a capital. E aí, então, a minha tarefa como advogado era tentar juntar indícios. Mas digo aqui, para juntar indícios, eu preciso do auxílio do Poder Judiciário. Porque eu não vou conseguir somar indícios se não se fizer a quebra de determinados sigilos dito inatingíveis. Porque senão, todos nós seríamos absoluta ou redondamente enganados. Porque, lamentavelmente, quem frauda acha que está impune e imune, em função desses princípios que nós às vezes preservamos em nome de direitos menores do que aqueles que são maiores e que estão sendo fraudados. Exemplo, uma pensão pode ser pouca porque aparentemente quem deve ganha pouco, e que se eu tivesse feito alguma pesquisa em termos de possíveis interpostas pessoas, eu descobriria que a exteriorização da riqueza titulada em nome de outros transforma esta pessoa naquele que deveria pagar muito, mas cuja blindagem eu não penetrei. E aí, então, em relação a essas dificuldades de invasão dos sigilos em nome dos interesses de terceiro, é que eu faço quase que um apelo. Só se consegue desvendar a fraude, e ela é indene, e ela é enorme, e ela é corrente, se nós tivermos
e em processos de segredo de justiça, portanto não serão informações publicizadas, se nós fizermos essa pesquisa. E uso então esse fato como exemplo. Esse cidadão colocou a mãe dele como titular de todos os bens e das empresas daquela senhora octogenária. E há formalmente tudo perfeito, todos os contratos absolutamente corretos, nenhum vício formal. E ele então comprou dois, não comprou um apartamento, comprou dois, no mesmo prédio, para botar uma escada espiral de um para o outro. Comprou em nome da mãe, óbvio. Só teve um pequeno deslize. Foi entrevistado pela construtora e ali a vaidade falou mais alto, e ele então disse, na pequena entrevista de 3 linhas: comprei o apartamento dos meus sonhos. E está morando lá, porque a mãe emprestou. As contas bancárias todas em nome da mãe. Pediu sigilo bancário e sensivelmente me foi deferido. Vieram as informações, todos os cheques assinados por ele, com procuração da mãe para gerir a conta. Pede-se a cópia dos cheques, todos os cheques com aquisições bem próprias de homem. A mãe dele não ia comprar aquelas coisas, são indecorosas, não dá nem para repetir. Não compraria. Mas eu já tinha 3 indícios. Será que eram suficientes? Talvez. Mas tive mais um. Como ela dizia que morava num prédio que era um prédio comercial, pedi, o juiz me deferiu que um oficial de justiça em diligência fosse lá fazer a verificação se realmente aquela senhora estava dormindo no escritório. E o oficial de justiça voltou convicto e seguro de que lá ninguém morava. E que se aquela senhora estivesse dormindo no escritório, ela seria expulsa de lá, disse o síndico do prédio, que nem a conhecia. E eu já tinha 4 indícios. O 5º e último indício foi porque essa senhora comprou um apartamento em Jurerê. E se desentendeu com o arquiteto. Soube desse desentendimento, fui lá pegar o processo, esse pelo menos não era segredo de justiça. E o que diz lá o processo? Qual foi a causa da desinteligência dos dois? É porque eles não se acertaram, porque essa senhora octogenária queria no quarto dela botar um bar com as mais variadas bebidas e aquelas luzes que piscam. E eu fiquei me perguntando, nada contra, haja vitalidade. Mas o que é que uma senhora com 80 anos de idade ia querer um apartamento em Jurerê? Todos nós vamos querer, evidentemente, mas com toda aquela sofisticação pessoal. E aí esta soma dos indícios serviram, como por exemplo, caracterizar que a mãe dele era uma interposta pessoal, óbvio que era. Serviu para caracterizar que os apartamentos, aqueles, pertenciam ao casamento, tinham sido comprados com dinheiro do casamento, logo depois da separação do casal. E este recurso, e aí então a mãe embargou, esse tipo de recurso foi ao Superior Tribunal de Justiça, e o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que as escrituras e que as matrículas que mentiam a verdadeira titularidade do imóvel não valiam, que valia aquela notícia do jornal. Vejam vocês, a notícia de 3 páginas, de 3 linhas do jornal foi muito mais relevante, falou mais alto do que a matrícula, do que a formalidade. Então a primeira preocupação é essa, é afastar a formalidade, porque em termos de formalidade eles são absolutamente geniais, bem assessorados, não vão deixar escapar. Vou contar rápido uma outra situação, porque era tão gritante a afronta que o fraudador faz em relação ao judiciário e a nós que trabalhamos com direito de família em especial, porque ele acredita piamente na sua impunidade. Não preciso sair daqui de Curitiba para ver isso. Tá? A impunidade está sendo desconstruída, a impunidade está sendo desvendada, a impunidade está sendo castigada.
Mas não é só por indícios. E os indícios vão trazendo a realidade, porque esses indícios trazem algumas características que são muito perceptíveis em termos de caracterização da fraude. O que eu queria contar era uma situação bem peculiar de um cidadão que tinha que pagar pensão alimentícia, porque ele era empresário de muitos anos, de uma empresa economicamente forte. E ele, então, em função do processo dos alimentos, saiu da sociedade e pediu um emprego na própria sociedade dele. Então ele deixou de ser diretor da sociedade para ser empregado da sociedade. E várias vezes o oficial de justiça esteve lá para intimá-lo de vários atos judiciais. E um dia ele certificou, nos autos: certifico que estive na empresa tal e encontrei o fulano de tal, o empregado, sentado na mesa do diretor. Percebo, formalmente, ele não estava mais no contrato social da sociedade, ele tinha uma carteira de trabalho assinado, mas ele estava sentado na mesa do diretor. E a juíza então ficou, Tornel, encasquetada com aquela situação. E perguntou para ele: se o senhor não é mais diretor da sociedade, por que o senhor sempre é encontrado sentado na mesa do diretor da empresa? E ele, com toda a caratura, com todo o sentimento de impunidade, não teve dúvida nenhuma de rapidamente dizer para a juíza: olha, doutor, eu gosto de matar o tempo em que eu era diretor dessa empresa. Então, sempre que eu posso, eu venho e sento aqui. E aí eu me pergunto: será que nós vamos continuar aceitando esse tipo de situação, essa afronta, esse deboche, em função da formalidade? Será que nós vamos continuar aceitando que nos engane cada vez com maior sofisticação e às vezes com menor sofisticação? Porque a impunidade, o sentimento de impunidade faz com que, inclusive, a gente se relaxe e desleixe nas formas de fraudar. Porque o fraudador hoje ele já nem mais se preocupa na formalização do ato. Ele compra, mas o dinheiro não transita. Ele adquire, mas ele não usa o bem. Ele vende, em vésperas de divórcio, aquilo que deveria lhe dar lucro e que deveria dar sustento. E sem razão nenhuma, ele vende a única coisa que é a sua fonte de ganho e de sobrevivência. Então tem esses indícios tão evidentes, tão claros, que chegam a nos chocar. E aí, essa situação da caracterização da fraude, eu não sei quanto tempo me resta, eu só tenho duas coisas ainda para referir rapidamente. Esses indícios, que eu digo que são os que vão fundamentar a fraude, que precisam sustentar o processo e a sentença que anule aquela evidente situação de prejuízo, a ameação de alguém ou a herança de alguém, porque isso eu disse é feito lá no começo, no meio e no fim, através de um testamento ou através de outros, de um planejamento sucessório. Mas toda vez que eu me defronto com uma situação de fraude, onde a documentação aparece perfeita, sem nenhuma crítica, sem nenhum ressalvo, onde a única chance que eu tenho de desmistificar a existência e a ocorrência evidente, aquele sentimento, aquele sexto sentido que nos dá de que alguma coisa está errada, eu preciso buscar a fundamentação da minha justificativa, da minha decisão, na soma desses indícios. E aí os indícios podem ser somados através da seguinte situação. Pergunte-se, no momento de situações de fraude, por que a pessoa vendeu o que lhe gerava ganhos? Essa é uma primeira pergunta que tem que se fazer. Depois, por que vendeu às vésperas da separação ou do divórcio? Porque isso sempre se dá um tempo antes do fim do casamento. Aliás, a lei lá de recuperação judicial prevê no artigo 100 e alguma coisa, né, a ação revogatória, ou seja, projeta 3 anos para trás a ideia de que alguém possa já ter iniciado, planejado a fraude, a falência, a autofalência, 3 anos antes. Então todos os atos sucedidos empresariais 3 anos antes já são
naturalmente considerados suspeitos. E como é que nós não vamos considerar suspeitos atos realizados vésperas de um fim de casamento? Eu iria 3 anos atrás. Eu atendi gente durante 5 anos planejando a separação dele e a redução ou diminuição do seu patrimônio. Essas coisas não são feitas de véspera. Isso é feito por peru. Terceiro, por que vendeu se não estava endividado? Quarto, por que vendeu se não precisava de dinheiro? Quinto, quem comprou tinha dinheiro? Porque geralmente quem compra não tem dinheiro. Geralmente quem compra é o típico testa de ferro. Testa de ferro não é o mesmo que interposta pessoa. A pessoa interposta sabe que a fraude está acontecendo e ele contribui para a ocorrência dessa fraude. O laranja, o testa de ferro, o laranja não sabe. Ele é laranja porque ele está sendo usado sem o seu conhecimento. Então o laranja é aquela pessoa humilde cuja assinatura foi tomada, de alguma forma ela foi usada sem o conhecimento dela. E aí nós temos que fazer essa separação, porque ou se faz isso através de um laranja ou se faz isso através de uma interposta pessoa. Comumente através da interposta pessoa jurídica, mas também através da interposta pessoa física. Já para concluir, porque sei que meu tempo está se esvaindo. Aliás, queria dizer também, esses contratos que geralmente são feitos, eles não têm firma reconhecida, porque não se sabe a hora e o dia que se vai usar. Então vocês veem que não tem as assinaturas, mas não tem o reconhecimento de firma. E isso é uma outra característica bem pontual para esses indícios. Geralmente fazem tabelionados de outras cidades, para que não haja pesquisa nos tabelionados onde os bens se situam. O preço usualmente é vil e a transferência do dinheiro não se dá. Menos ainda quando tinha imposto sobre operações financeiras, aí mesmo que eles não transferiam dinheiro porque era um custo desnecessário. Às vezes, e isso é bastante comum também, essa pessoa que está fazendo isso já fez a mesma coisa num casamento anterior. E se eu for pesquisar, eu descubro que a ex-mulher ou o ex-marido passou pela mesma situação, como um cidadão que era meu réu, porque eu era advogado da mulher dele, que era autora da ação. Ótimo. Mas ele, como estava de caso com esta mulher, que era amante dele, era uma mulher casada, então ele, antes de sair do casamento, ele transferiu todas as finanças para a conta desta mulher, para a amante dele, e pediu a separação, o divórcio. Só que a mulher, então, que não tinha dinheiro, que agora estava com muito dinheiro, voltou para o marido dela, com o dinheiro dele. E ele teve que fazer um processo de segredo de justiça, numa vara de família, porque era lá onde ela estava se divorciando, para dizer que ele, para enganar a mulher dele, tinha usado a amante dele e que queria o dinheiro de volta. Esse deixou um registro da fraude, mas é raro, porque a fraude precisa ser descoberta ou interpretada através destes e de outros indícios, porque os indícios são a porta de entrada da comprovação da fraude. E a presunção, que é a soma desses indícios, é a porta de saída. Eu concluo pela fraude, pela soma dos indícios que me levam à presunção. E se eu olhar o Código Civil, a presunção, hierarquicamente, ela está em 4º lugar. Dentro dos 5 meios de prova, a presunção vale mais do que a perícia, em termos de hierarquia probatória. Tal a força que tem a presunção como forma de convencimento, porque não se terá uma outra maneira de chegar a essa situação. Aqui, para concluir, nessas questões de desconsideração da pessoa jurídica, que é muito comum, que está lá no artigo 50 do Código Civil, que está nos artigos 133 e 139 do Código de Processo Civil de 2015, agora com a sua versão invertida, né, que sabem vocês melhor do que eu,
é invertida, porque o usual da desconsideração, a pessoa tira da empresa e joga para o bem particular, para não ficar devendo os devedores, para não pagar os devedores da empresa. Mas no direito de família, ele tira do patrimônio conjugal e joga para a empresa para não ter que dividir. E depois faz uma série de articulações dentro dessa empresa, que todos vocês conhecem. Por isso que se chama invertida, que agora vem regulamentada no Código de Processo Civil e de uma forma inteligente, que eu comparo, inclusive, à lei da alienação parental, por causa do rito que se atribuiu a esta desconsideração da personalidade jurídica no âmbito do CPC. Em que aspecto? É que, no meu modo de enxergar, eles adotaram a formulação menor da desconsideração da pessoa jurídica. Por que formulação menor? Porque eu tenho um processo de divórcio, de partilha, de dissolução de união estável, qualquer que seja. E aí, quando surge uma situação de fraude, eu tenho duas opções. Posso denunciá-la na inicial, ou posso, depois, no incidente à parte, suspender esse processo principal para demonstrar a ocorrência de fraude através da desconsideração. Chamo nesse incidente a empresa e os sócios, todos que participaram da fraude, e esse incidente, então, é resolvido com um recurso para o Tribunal de Justiça através de agravo. E a solução dada no agravo é a solução para a partida futura. Isto é o mesmo, guardadas as proporções, o mesmo rito utilizado na alienação parental, na lei da alienação parental. Para tudo, para desvendar o mais importante. Depois que desvendou o mais importante, segue com tudo que estava fazendo antes. Isto é inteligentíssimo. Nós temos que nos fazer o uso muito mais disso. Para conclusão, e me perdoem o tempo que eu estou cedendo, mas eu só queria falar, então, da outra desconsideração. Porque essa, disse, é comum. Tem lei, tem artigo de lei. E a outra, menos sofisticada, de muita utilização, frequente utilização, que é interposta à pessoa física. Nem todo mundo tem a sofisticação de uma empresa. Nem todo mundo pode se dar o luxo de constituir e pagar os custos de uma empresa para fazer a fraude do seu patrimônio conjugal. Alguns precisam se valer das pessoas que estão ao seu redor, das pessoas que são próximas, como esse que usou a mãe dele, ou como o outro que geralmente então tem uma outra companheira e a outra companheira fica rica e ele pobre, porque ele só usa as coisas que estão em nome dela, e ele faz contratos de união estável com regimes de separação de bens que são falsos. Às vezes fazem contratos de separação de bens só depois, quando se deram conta que eles podem ser atingidos pelo passado. E aí nós tínhamos um outro problema, porque os tribunais, todos eles, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, interpretavam que os contratos poderiam ser retroativos, com efeito ex tunc. Então eu tinha 20 anos de casamento, no final do meu casamento eu mudava o regime de bens para total separação de bens e toda aquela comunicação desaparecia, porque era admitido, era aceito que o novo contrato de casamento podia ser retroativo. Isso mudou. E a pergunta que fica é essa: então hoje ele é ex tunc ou ex tunc? É retroativo ou é dali para frente? E eu vou responder: depende. Depende. Não é um ou outro. Depende da vantagem. Se é para acrescentar bens, por exemplo, era sempre de separação de bens e agora é de comunhão parcial, então tem que ser retroativo. Porque vai somar tudo que foi construído pelos dois ao longo dos anos de casamento. Mas se era de comunhão universal ou de comunhão parcial e agora no fim virou separação total de bens, ele não pode ser retroativo. Ele tem que dividir o passado e dali para frente vale um novo arranjo. E isso só foi consertado agora há pouco por decisões recentes de todos os tribunais, que de forma inteligente fizeram essa lúcida interpretação. Então, para terminar, e mais uma vez me excusando pelo tempo que eu extrapolei, a melhor, a vantagem, talvez a grande satisfação de quem com direito de família trabalha, de quem, como eu e todos vocês, com direito de família se realiza, a grande retribuição é exatamente essa, de ver que ao longo dos anos, com o esforço de cada um de nós, a gente vai descobrindo que nós vamos aperfeiçoando as nossas instituições, que nós vamos melhorando as nossas defesas, que nós vamos interpretando a maneira de ser e de agir destes que querem gerar prejuízo ao patrimônio alheio. Como aqui, no caso da interposta pessoa física. Como é que eu faço? Porque não tem texto de lei. Tem. O
artigo 1802, parágrafo único do Código Civil, que é um artigo que consta lá no direito das sucessões, regido para evitar que o cidadão que tem amante transmita para a amante bens do casamento. Então, no parágrafo 1 está escrito que se ele transmitiu bens para a amante, para os ascendentes da amante, para os irmãos da amante ou para os filhos da amante, se não for filho dele também, esta transferência, por mais aparência de legalidade que tenha, ela é presumidamente fraude. O que eu quero dizer é o seguinte: em termos de depósito da pessoa física, quando envolve parentes, ascendentes, descendentes e colaterais, o próprio Código Civil já presume que é fraude. Este caso que no início citei do Tribunal de Tocantins, que não reconheceu a anulação da venda dessas fazendas, porque não encontrou nos contratos vício no consentimento da mulher, o Superior Tribunal de Justiça reformulou a decisão, dizendo exatamente isso, que o tribunal tinha que pesquisar eram os indícios, e que os indícios naquele caso estavam evidentes, e especialmente pelo preço vil, e que não se tratava de um vício de consentimento, se tratava de uma simulação. E a simulação independe da vontade da pessoa, porque a pessoa ela é envolvida por aquele ato simulado. E aí o abuso desse direito é que gera a possibilidade de anulação daquele ato. Mas isso só se dá, como disse há pouco, através dos indícios. E nesse ponto, a prescrição, inclusive, só começa a correr depois de dissolvido o casamento. O que significa dizer que eu posso deixar em stand-by as fraudes que eu vou desvendando para depois, num momento posterior, fazer a dissolução ou tentar a anulação de cada uma delas. O que é importante que se diga e o que é importante que se conclua é de que essas pessoas dependem de todos nós, para que o que elas construíram ao longo da vida de cada uma delas, com um esforço que só cada uma delas sabe que desprendeu, a frustração de não ver a resolução favorável desta demanda significa um descrédito que nos dias de hoje nós já não mais podemos aceitar, porque a nossa inteligência, com a evolução do que se viu, com o que a gente percebeu, como o direito de família mudou, como os mecanismos hoje que são postos na descoberta dessas fraudes, como eles são suficientes e eficientes, é só o que se espera, que haja a compreensão da necessária pesquisa com as quebras de sigilos fiscal, bancário e todos os outros sigilos que se tem, telefônico, tudo que hoje em dia a gente está vendo no dia a dia que tem servido para descobrir outra espécie de fraudes. E essas estão presentes no nosso mundo, na nossa realidade. Agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês, peço desculpas porque sei que me excedi e desejo a todos um bom congresso. Muito obrigado. Agradecemos pela brilhante exposição e o convido o desembargador Fábio Dalla Vecchia para fazer a entrega do certificado e uma lembrança ao professor Rolf Mandaran. Os livros do professor Rolf, assim como dos demais palestrantes do Congresso, estão sendo vendidos no estande da editora Juruá e poderão ser autografados no decorrer do evento. Informamos também que o IBDFAM tem um estande no hall de entrada onde está sendo vendido o Tratado de Direito das Famílias, uma obra organizada e editada integralmente pelo IBDFAM, na qual são autores vários palestrantes presentes no nosso congresso.
Na pasta entregue no credenciamento há uma ficha de inscrição para os interessados em se associar ao IBDFAM. Basta preencher e entregar no estande localizado no hall de entrada. Lembramos que hoje teremos a festa de confraternização do Congresso a partir das 21 horas no Bar Mais 55, com a apresentação da banda Terra Celta. É indispensável a apresentação do convite e da pulseira que foram entregues no credenciamento do evento. Os participantes do Congresso terão isenção do valor de entrada e prioridade para o acesso ao bar. Olha, convido a todos para um coffee break de 10 minutos, que será servido no hall de entrada desse auditório. Lembrando que os trabalhos serão reiniciados daqui a 10 minutos. Pedimos a atenção de todos para a pontualidade. Até já, gente.